Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Veja agora o que vai acontecer nos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Frase para hoje: ame-se uns aos outros como eu os amei. João 15:12. Os abraços de hoje vai para Regina Aparecida Oliveira, Nayara Andrade de Pacajá, no Pará, Vilma Antônia e também para Alcione, lá de Poços de Caldas. Esther trouxe a roupa lavada de Pedro para seu quarto e encontrou trabalhando no projeto de um carro do zero. Tratava-se de uma competição na Itália, cuja vitória seria de grande prestígio. Ele estava pensando no futuro para quando o pesadelo atual acabar. Esther era totalmente a favor. Helena ligou e ele disse a ela que conseguiu entrar na casa porque Ernesto não estava em casa. Ele disse que Nicholas ficou afetado ao ouvir a mensagem dela, que ficou completamente em silêncio. Helena, no entanto, não foi tão rápida em pensar nisso. Ela tinha certeza de que Nicholas não a amava mais. Pedro disse-lhe que não se preocupasse. Ele tinha certeza de que suas palavras foram penetradas em sua mente. Ela estava chateada porque não tinha outra maneira de dizer isso a ele. Pedro disse-lhe que lembrasse da infância de Ernesto e que demoraria algum tempo. Ele então é uma criança inteligente, mas cedo ou mais tarde perceberá que estão dizendo a verdade. Ela contou a ele sobre a visita de Ernesto e admitiu que não dormiu muito bem naquela noite. Ela perguntou se ele tinha uma cópia da foto da competição. Ele disse que daria uma para ela. Ela disse que teria ele e Nicholas perto dela todo o tempo. Ela então disse que precisava desligar a ligação e ele disse a ela para não se preocupar. Ela encerrou a ligação e ouvimos então um "eu te amo" dos dois lados e ele desligou. Augustinho e Gina tiveram uma desavença na manhã seguinte. Ela então não faria o café da manhã e ele ficou acordado com Maria a noite toda. Ela disse que não tinha instintos maternos, mas ele lhe disse que não podia levar Maria para trabalhar com ele. Ele disse então a Gina que precisava se recompor e saiu para trabalhar com a objetiva frustração de ter então Gina como mulher e mãe de sua filha. Irene disse a Ernesto que queria vê-lo. Supostamente ela iria então ver seu terapeuta, mas ele disse que não podia. Ele tinha que passar o dia com Nicholas. Mas ela persistiu, mas ele lhe disse um firme não e desligou a chamada. Irene desligou o telefone quando Gabriela entrou no escritório com alguns papéis. Ela disse que precisava ver seu terapeuta hoje. Levantou-se e saiu. Gabriela ficou surpresa. Augustinho parou na casa dos Garritos e caminhou do trabalho para pedir um favor a Esther, ensinar a Gina a cuidar de um bebê, porque ela era um exemplo de boa mãe. Esther perguntou se Gina sabia que ela estava fazendo esse pedido e ele disse que não. Esther ressaltou que ela e Gina nunca se deram bem, mas ela concordou por causa da preocupação dele com Maria e ele ficou muito grato. Ernesto e Nicholas estavam construindo algo em seu quarto quando Nicholas derrubou tudo no chão. Ernesto ergueu os olhos em choque. Nicholas disse que não queria jogar. Ernesto disse que estava tudo bem, mas por que ele estava sendo malcriado sobre isso? Antes que o menino pudesse responder, Irene apareceu com um enorme pirulito colorido. Ela disse algo sobre ele ser como seu filho e ele disse: "Você não é minha mãe", e se deitou na cama de bruços. Ela disse alguma coisa que Nicholas ignorou e Ernesto pediu que ela o acompanhasse para fora. Eles saíram da sala e Ernesto tentou manter a sua voz baixinha quando disse a ela que isso não adiantava. Nicholas não ia comprar isso e ninguém podia substituir sua mãe. Irene alegou que sabia e que não era essa a intenção. Ele disse a ela para ir embora, mas ela não o fez. Ela começou a se aproximar dele. Ela começou a beijá-lo e ele entrou no quarto de hóspedes. Nicholas voltou para o seu quarto e fechou a porta, pois eles não o viram por lá.
Pedro mostrou seu design ao seu novo patrão e um cliente que ficaram ambos bastante satisfeitos. Augusto e Esther chegaram enquanto Gina segurava Maria, que chorava muito. Ela a segurava com um braço estendido, que provavelmente era parte do problema. Esther largou a bolsa e pegou Maria, segurando corretamente e falando com ela de uma forma que um bebê nunca ouviria então de Gina, que ficou surpresa ao vê-la. Augustinho disse a ela que pediu a Esther para ajudá-la. Esther explicou a Gina que chorar é como os bebês se comunicam. Eles vão chorar se estiverem molhados, com fome, muito calor, muito frio. Ela perguntou se Gina estava amamentando, o que fez com que Augusto fizesse um gesto de frustração. Gina disse a ela que não, e Esther falou sobre os benefícios disso. Ela perguntou então sobre a fórmula, e Augustinho disse que Gina não sabia como prepará-la. Esther disse que era fácil. Ela iria mostrar a ela, e Augustinho poderia ir trabalhar em paz, e agradeceu e saiu. Joana, a guarda que permitia as ligações frequentes de Helena, a deixou sozinha na sala do telefone, conforme previsto por nós. Outra prisioneira entrou e a líder das quais arrancou o telefone eletrônico das mãos de Helena. Ela comentou sobre o quão privilegiada Helena estava sendo, apesar de não ter feito nada para merecer. Helena tentou recuperá-la, mas outra mulher bloqueou seu caminho. Então a mulher ladrona exigiu 300 pesos, mas Helena disse que não tinha dinheiro. Isso acabou com a ladrona empurrando-a então contra a parede, dizendo que ela tinha um rosto que mostrava dinheiro e um aviso para não falar nada sobre isso. A mulher a soltou, exigiu o cartão telefônico roubado e saiu com suas 3 cúmplices. Por sua vez, Esther explicou sobre dar tempo para o ar se despirar após a alimentação para evitar cólicas. Ela perguntou se Gina já havia dado banho em Maria e ela respondeu que não. Augustinho quem tinha feito isso. Então Esther sugeriu que elas fizessem isso. O telefone de Gina tocou, foi Carlos. Esther perguntou se ela iria responder e ela disse que não. É o escritório, isso pode esperar. Esther então disse a ela que era importante observar o ar no quarto da hora do banho. Mais uma vez, Nicholas se recusou a comer. Ernesto apalpou a cabeça para ter certeza que não estava com febre. Nicholas disse que estava com dor de cabeça. Ernesto então disse que ia ligar para o Dr. Vegas, mas Nicholas disse que queria ver sua mãe e perguntou quando ela voltava para casa. Ernesto disse que não cabia a ele, mas às autoridades. Quando ele tocou o rosto de Nicholas, o menino o empurrou com sua mão, finalmente dizendo que queria subir para o seu quarto. Ernesto não permitiu, mandando então Malu servir a comida, que era sopa. Helena se desculpou com sua ladrona de banco sobre o cartão telefônico. A resposta foi saber o nome da culpada, que era Rita, e esse é um jogo de poder. Ela aconselhou Helena a não prosseguir com isso, porque isso iria se transformar em algo bem pior. O pessoal não foi muito de ajudar, não. Muitos salvaram sendo subornados. Helena, como outra criada com privilégios, não. E disse que iria então relatar tudo isso. A loira, então assaltante, disse que ela mesma passou por isso. E Helena, porém, disse que não ia ceder. Horácio estava preocupado com Helena, então ligou para Pedro, que lhe contou sobre sua conversa com Helena e como ela se sentia. Ambos iriam então vê-la no dia seguinte. Ernesto devolveu o livro de histórias e perguntou a Nicholas onde ele gostaria de ir no dia seguinte. Aquário ou parque? Ele disse parque. Ernesto então concordou com isso, acomodando-se na cama e foi embora. Esther olhou para o relógio e disse que precisava desligar. Ela falou sobre como os bebês adoram a hora do banho e em breve haverá lindas lembranças. Gina ainda não estava sentindo nada. Augustin e Nelson chegaram e Gina os silenciou porque o bebê finalmente estava dormindo. Augusto foi direto para o sofá para olhar para sua filha. Nelson trouxe um presente para a criança e Augusto perguntou se eles poderiam ficar para o jantar. Esther recusou, dizendo que ela tinha que ir. Já Nelson se ofereceu para levá-la. Augusto os acompanhou até a porta, agradecendo a Esther por tudo. Quando ele fechou a porta, olhou para Gina e perguntou: "Você não agradeceu a ela?"
A reação dela foi: eu não fiz? Que pena, esqueci, vou buscar algo para comer. Augustin não disse nada, mas parecia que tinha pelo menos meia dúzia de pensamentos negativos sobre Gina agora. Irene estava lendo algo online, mas fechou o laptop quando Andrea se aproximou. Ela perguntou a Irene sobre sua consulta. Ela respondeu que tudo correu bem. Eles falavam sobre dependências emocionais e relacionamentos tóxicos. Era o que acontecia com Ernesto. André então estava nevando de felicidade em ver então que Irene realmente estava buscando ajuda. Só que não. Nelson levou Esté para casa e ela pediu que ele se sentasse. Se Domingos estivesse lá, ele teria falado sobre perdão e não guardar rancor. Eles então falavam sobre isso. Ela estava preocupada, então, para cortá-lo de sua vida, mas realmente não queria. Helena passou sua primeira noite no reclusório, chorando baixinho em sua velhice. Na manhã seguinte, ela ligou para Pedro para avisar que está bem e que os violoncinistas eram gente boa. Ela ligou para ele porque estava preocupada com Nicolas e queria que ele o examinasse. Augustin colocou as serpentinas, balões e uma placa de boas-vindas ao lar para a bebê Maria. Gina não compartilhava de seu entusiasmo e ele então estava ficando impaciente com sua atitude. Ele queria que Maria se sentisse amada. Nelson chegou com um berço dizendo que era caro, mas nada era bom para sua neta. Augustin então pensou em fraldas e outras coisas, e Nelson disse a ele que Rosa cuidava disso e as coisas estavam em seu carro, como sempre. Gina perguntou por que Rosa estava envolvida nisso. Foi porque Nelson pediu a ela para comprar exatamente as coisas certas. Eles então partiram para buscar Maria no hospital, enquanto Gina arrastou os pés. Ernesto visitou seu advogado para convencê-lo a avançar com o divórcio e obter a custódia exclusiva de Nicolas. O advogado disse a ele que se o juiz sentenciar Helena a uma pena real de prisão, não haverá prisão e o divórcio será tranquilo. No entanto, o advogado não entendeu porque de repente ele queria o divórcio. Ernesto disse: amo minha esposa, mas o único afeto verdadeiro que conheci é o do meu filho. Ninguém mais é importante. Rodolfo ligou para Horácio para avisar que Helena poderia receber visitas. Ele rapidamente se levantou, vestiu o paletó e disse a Mônica que ficaria feliz em vê-lo. A enfermeira trouxe Maria para sua família. Nelson a pegou ansiosamente, disse-lhe afetuosamente que ela estava indo para casa e a chamou de princesinha. Augustin sugeriu que Gina a levasse. Gina afirmou que estava nervosa demais para segurar o bebê. Nelson carregou-a, demonstrando 1000 vezes mais carinho do que a mãe da criança. Pedro foi ver Nicolas, que estava claramente deprimido. Deu as costas a Pedro, que lhe disse que tinha um recado para ele. Ele pegou seu celular e reproduziu uma mensagem de Helena. Ela se desculpou por não ter contado a ele sobre a ida para Los Angeles e porque eles precisavam ir para lá. Ela nunca mentiu para ele no passado e não faria agora. Ela disse a ele que isso acontecia porque seu pai, Ernesto, havia lhe causado muita dor e a única solução era deixar um médico. Finalmente, é claro que ela o ama mais do que a própria vida. Quando ao final se aproximou, ele se virou. Ele ainda parecia triste, mas também como se estivesse pensando. No pátio da prisão, seu ladrão de bancos, então a loira, perguntou a Helena se ela conseguiu passar a mensagem para seu filho. Ela disse que esperava que isso a chegasse até ele. Ela esperava preocupada com que Ernesto envenenasse sua mente contra ela. A guarda apareceu para dizer a Helena que ela tinha uma visita. Infelizmente não foi Horácio, mas sim Ernesto, que tentou acender ainda mais o gás, encerrando seu pequeno discurso desagradável, dizendo que a única pessoa que a amava de verdade era ele, mesmo ele era a vítima. Ela perguntou friamente como ele ousava falar de amor quando tudo o que ele fazia era magoá-la. Ele teve a coragem de pedir perdão e ela por tudo que você me obrigou a fazer, quando tudo o que ele queria fazer era salvar o casamento deles, enquanto ela agia pelas costas dele. Agora você está pagando as consequências e quando sair daqui, Nicolas não vai querer ter nada a ver com você, nem com seu amante idiota. Você está em um lugar ruim, muito mal.
Ele falou como se esperasse que a conversa estivesse sendo gravada. Ela perguntou, aliás, a ele porque ele tinha vindo para ver o quão miserável ela estava. Ela finalmente disse que sentiu repulsa ao vê-lo e disse a ele que nunca mais quer voltar para ele. Ela desligou o telefone e foi embora. Ele disse: "Você não quer ver nem Nicholas?" Mas ela não chegou a ouvir isso. Pedro e a nova empregada observaram Nicholas, que ainda não tinha falado. Pedro perguntou se ele queria gravar algo para a mãe, mas ele balançou a cabeça que não. Não olhava para Pedro, que dizia que nunca mais ele poderia ver sua mãe para não machucá-la. Ele perguntou se ele entendeu e Nicholas acendeu com a cabeça que sim. Ele parecia que estava chorando ou prestes a começar. Nicholas também não o abraçou. Pedro ia tocá-lo, mas recuou, dizendo que o contatar quando já estiver então menos zangado com ele. Ele sempre estaria lá para com ele. Ele se despediu e foi embora. A governanta sentou-se com Nicholas, que a mãe dele ligou para ela na véspera para pedir que ele então fizesse isso, e ela ficou muito triste. Ela disse por favor para não contar ao pai dele, e ele então assentiu. Nelson carregou o bebê Maria para sua casa. Mal ela estava no berço, tanto Luciano quanto Benito chegaram com presentes. Luciano pediu para segurá-la e Nelson permitiu, porque ele, por suposto, já era pai de 6 meninos e parecia então um veterano ao segurar um recém-nascido. Agostinho perguntou se eles queriam um refresco e Benito disse que só estavam passando lá um pouco para conhecer a menina e presenteá-la. Eles tinham que voltar ao trabalho. Ele disse que o bebê era bonito e ela não se parecia com você, se referindo ao Augusto. Nelson disse que ela era uma Lopes por completo. Gina então saiu da sala. Horácio visitou Helena, que lhe disse que Ernesto já havia estado lá. Horácio não conseguia imaginar porque a Helena disse que ele estava ali só para se gabar. Ele tinha certeza de que ela ficaria lá por muitos anos. Horácio teve que contar a ela que estava proibido de entrar em casa, por isso não tinha notícias de Nicholas. Helena disse a ele para não se preocupar com isso. Pedro agravou para Nicholas. Ela também conta que precisava ter certeza de que Nicholas ouviu a verdade, porque tudo o que ele sabia naquele momento eram as mentiras de Ernesto. Ele perguntou se ela tinha algo para ler, se ela queria algum livro, e ela disse que sim. As horas lá eram eternas. Ele colocou a mão no vidro e ela então combinou. Então Horácio disse que a amava e parecia chorar também.